umas perguntas por aqui, entendeu? No Instagram. Eu não sei se vai ser bom. Não, eu acho que eu vou desligar o... Entendi. Olá, boa noite. Deixa eu só colocar aqui. Acho que esse aqui tá bom. Ficou maquiadinha, mais maquiada ainda. Boa noite, tudo bem? Deixa eu ver se você fica com maquiagem. Ah, não fica não. Pessoal, boa noite. Como tá o áudio? Como é que tá a iluminação? Como é que tá? O áudio tá bom, tá travando, não tá? Acho que não tá travando dessa vez não. Dá um joinha pra gente aí, pra falar como é que tá o som. Tá top. Boa noite a todos. Legal. Bom, o assunto... Eu não sei colocar o assunto de hoje aqui, você manja? Não, eu acho que... Bom, quem perguntar, nós vamos falando aí. O assunto de hoje são os eletrônicos na infância. Nós vamos falar aí com a doutora psicóloga muito querida aí no Instagram. Já vamos chamar ela já. Eu queria desativar o comentário por enquanto, aí no finalzinho... Aqui, ó. Aí no finalzinho a gente... Não, ela já entrou. A live vai ficar salva. Vai sim. Eu vou desativar os comentários e aí depois no finalzinho da live a gente volta a ativar de novo. Aí, eu queria fixar... Eu acho que se a gente comentar aqui, ó... Não dá. Ah, eu não sei fixar o tema aqui. Bom, acho que é isso aí. Como é que faz pra chamar, doutora? Aqui, ela convidou, acho já. Isso. Ai, filho de Deus. Ai. Deixa eu aumentar aqui. Eu apareci, vocês... Ah, tá, voltaram. Tudo bem? A gente... Nós aqui não estamos vendo a senhora, calma aí. Acho que tá reconectando. Aí, apareceu. Ah, tá. Boa noite. Boa noite. Prazer conhecer. Prazer é todo meu. Todo meu. Pode me chamar de você também, tá bom? Ah, que bom. Tá bom. É mais fácil e rápido, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Sim, Tá tudo sim. certinho? Tudo ótimo. Bom aí? Tô ouvindo bem vocês e tô vendo também. Ah, então tá bom. Tá? Tá joia. Que bom. Podemos começar já então? Podemos começar sim. E eu quero agradecer já a vocês. Ah, imagina. Nós é que agradecemos. Fala aí, amor. Nós é que agradecemos a disponibilidade aí. Sim, obrigada. Que bom. Ah, uma honra tê-la aqui conosco. Sim, mas é uma honra sempre para a gente contribuir com as famílias, né? Então, nós temos que nos gastar, suar a camisa para ajudar as pessoas a acharem o seu eixo, né? Acharem o centro da educação, né? Dos filhos, da vida familiar. Então, é uma alegria para mim sempre ajudar através do que eu escrevo e do que eu falo. Amém, amém. Né? Tá. Nós agradecemos muito. Tá Bom, certo. Quiser começar já se apresentando, eu acho Tá que bom. a maioria já te Já conhece. mas eu vou me apresentar rapidamente, né? Então, meu nome é Lélia Mello e eu tenho a página Lélia Psicóloga, né? 1 ano e meio eu tenho essa página, tá? Estou muito feliz, relutei muito, porque seria trabalhoso e é. É trabalhoso o Instagram, né? Mas é uma bênção, ele também traz muitas recompensas, né? Eu sou psicóloga há 20 anos, trabalho em consultório, no momento online, e faço 2 tipos de atendimento. Um é orientação à pais para a educação de crianças e adolescentes. O outro é um atendimento já individual, assim, pessoal, online, né? Para adultos, jovens e adultos, tá bom? Então, eu sou especialista em pessoa e família.
tá? Eu tenho uma abordagem, assim, uma referência de estudos de pessoas da Espanha, entendeu? Da Universidade de Navarra, em Pamplona. Então, eles têm lá um centro de referência em todas as áreas, entendeu? Da saúde, né, física e mental, e eu tenho a minha base nesse instituto, tá bom? Estou à disposição, no momento eu estou com fila de espera, mas eu atendo pessoas do Brasil inteiro, inclusive brasileiros que estão fora, eu atendo online, tá bom? Que legal, que ótimo saber disso. Que honra, né? Bom, hoje o tema é um tema, assim, que você vê que tem sido falado mais, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que têm abordado mais esse tema, mas no nosso meio eu vejo que ainda há uma falta, assim, das pessoas saberem em relação a isso, né? Esse tema. Eu vejo que muitas pessoas até acham estranha a forma que nós educamos os nossos filhos, né? E nos questionam muito. E aí eu falei pro Thiago, seria muito interessante nós fazer uma live, né? E falar sobre esse tema com alguém que tivesse um conhecimento muito mais amplo do que o nosso, né? No caso, um profissional. Eu creio que isso iria convencer mais, digamos assim, né? Então, quiser já entrar no tema, quer que a gente já comece com as perguntas? Ou quer falar mais? Eu vou fazer uma introdução, pode ser? E depois sim. Vocês podem perguntar, tá bom? Joia, vamos lá. Então, realmente, esse é um tema recorrente, tá? Porque as telas estão aí há algumas décadas, os eletrônicos, né? E cada vez com mais adeptos. Antes, os adeptos eram os adultos e adolescentes, jovens. Depois passou a ser criança, menor. E agora, praticamente, o bebê aderiu. Não o bebê, né, exatamente, mas os pais do bebê, né? Aderiram aos eletrônicos, né? Que a gente, na verdade, não deve demonizar. Porque viva a internet, né? A internet traz maravilhas também, né? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar o cuidado de ter um critério para julgar os eletrônicos, né? Agora, qual é o grande problema da sociedade? Desde a criança pequenininha até o adultão, né? É a dose, tá? A dose, a intensidade, a quantidade, entendeu? Perdeu o sentido de moderação, de temperança, vira patologia. Com certeza se transforma em patologia. Não é só porque a criança vê tela, são a síndrome, que é o conjunto de sintomas que uma criança tem se ela vê muita tela. Não se ela vê um pouquinho, daqui a pouco eu vou dar aqui as quantidades saudáveis, né? Que as crianças podem ficar durante o dia, né? Mas ela tem um conjunto de sintomas muito nefastos. A tela em excesso, ela transtorna o desenvolvimento da criança. A linguagem, a área física, psicomotora. Se for criança pequenininha, dá um transtorno até no aparato ocular, na visão, né? Nos nervos ópticos, entendeu? Deixa, por incrível que pareça, deixa essas crianças menos inteligentes, menos capazes, porque incide na área cognitiva. Porque o que é um eletrônico? É uma tela onde tudo aparece, tudo se apresenta, tudo está formatado. Nós não fazemos nada. A gente é passivo, é um agente passivo. Olha a diferença de uma criança correndo no parque, subindo naqueles negócios, se equilibrando e chegando lá em cima, né? E suando a camisa, enfim, e se movimentando corporalmente, entendeu? Ela tem um nível de estimulação neurológica, psiconeurológica, excelente. Tá? É isso que uma criança, de 0 a 6 anos, aos pais que estão aí, de 0 a 7 anos, vamos dizer mais propriamente, a criança precisa de atividades que envolvam os grandes músculos. Que significa o quê? Correr, saltar, se equilibrar,
pular, subir muro, subir em qualquer lugar, qualquer superfície, qualquer degrau, né? Lançar objetos, tudo que for com o corpo inteiro é excelente para a criança. Ela, Coordenação inclusive, grossa, né? motora grossa, ampla e fina, tá? Sim. Então, na verdade, a casa de uma família que tem crianças é uma casa que tem que ser lúdica, tá? Então, a telinha tem o seu lugar, que é, já vou dizer qual lugar, né? Mas é uma casa lúdica que tem que oferecer para a criança todos os estímulos para ela se desenvolver, tá? Depois dos 7 anos, vai acalmando um pouco essa parte motora, mas ainda assim tem, sempre tem a vida inteira. Mas do 0 ao 7 é a hora VIP do desenvolvimento integral, entendeu? E o que a gente vê? Que as famílias, me parece, não só pela pandemia, bem antes, ficavam muito em casa, entendeu? E muitas famílias moram em apartamento, né? Então, o que as crianças não têm? A possibilidade, não é ofertada para ela, a possibilidade dela exercitar esses grandes músculos. Esses grandes músculos, a atividade física bem desenvolvida com frequência, não é uma vez por mês, né? Ela incide no desenvolvimento neurológico que faz a criança ser mais esperta, tá? Mais alerta. Ela vai incidir na inteligência, ela vai raciocinar melhor, vai ter vocabulário, entendeu? Vai interpretar melhor, vai desenhar melhor. Quando começar a alfabetização, vai escrever uma letra melhor, vai entender o processo melhor da alfabetização. Então, toda a parte física, motora, psicomotora, ela é um aparato, é um substrato para o desenvolvimento cognitivo, intelectual. Além do que, as crianças longe dos eletrônicos, elas são criativas, imaginativas. Se elas estão diante de situações que elas podem se movimentar, isso desenvolve nelas a coragem, né? Vocês que têm filhos pequenos, quantas vezes não ouviram o filho subiu, conseguiu subir? Mãe, consegui, não é? Olha, tô aqui em cima, entendeu? Então, é uma conquista. Ainda mais aqui na roça. Ah, você mora assim, área rural? Uhum. É. Pois é, perfeito, né? Mas para quem mora em apartamento, olha, dá para fazer dentro do apartamento, em vez de ir para os eletrônicos, um circuito. Se vocês olharem no Google, tem lá circuito para crianças, que é de subir, passar por baixo, passar por cima, né? Essa coisa assim, que hoje uma mãe me mandou um japonesinho tão bonitinho de 2 anos que estava fazendo isso no sofá. Não sei se alguém viu aí, tá nos stories, ainda está lá. Você viu, né? Ainda está lá, né? Então, os eletrônicos, gente, de 0 a 2 anos e 11 meses, vamos dizer assim, para todas as sociedades de pediatria do mundo, de 0 a quase 3 anos, a tela é abominável. Não precisa. Ah, mas é um desenho tão bonitinho feito. Não precisa. Depois dos 3, ele entra nesse mundo. 0 a 2 anos e meio, não precisa. Toda movimentação, toda brincadeira da criança, ou se ela vê livrinhos coloridos, ou se ela constrói, já é suficiente para estimulação organizada. A tela faz o quê? Deixa você passivo, a criança, né? E nós também. Porque quando eu chego exausta em casa, faz tempo que assim, tudo que eu quero é uma tela. Um filminho. Um negócio leve. Não é um documentário. Eu quero ficar passiva, porque eu tô, às vezes, né? Você chega extremamente cansada. Você quer a passividade total. Você não vai ler um livro para descansar, você vai ver uma tela. Entendeu? Então, ela deixa a criança assim, nesse estado. Tem estímulo? Tem. Principalmente audiovisual. Mas é um estímulo que não organiza, que não desenvolve o cérebro. É um estímulo meio bobo. Entendeu? Agora, claro, dependendo do conteúdo, o que estimula vai ser o conteúdo. Se a família vai ver um documentário, né? Uma dança, entendeu? Um musical, tudo bem. Então, é esse conteúdo. Mas o problema é a tela pela tela. Entendeu? É o eletrônico pelo eletrônico. E as crianças ficam, e nós também,
muito irritados com isso. Tela é um negócio que tira o sono, não tira, mas atrapalha, interfere. Interfere no gosto, na vontade de se alimentar, interfere na concentração, o nível de atenção baixa. A criança fica com imagem e desenvolve menos o quê? Menos a linguagem. Sim. Entendeu? Então ela fala menos. Diante de uma tela, uma criança quase não fala. Hoje ainda uma mãe me escreveu que era dado para o filho dela a partir de 1 ano, né, o smartphone, entendeu? E o que aconteceu? Ele não fala quase nada. E ela levou no neuro, o neuro só disse isso. Ele vê muita televisão, fica no celular, sim, tira tudo isso. O remédio do neuro tira a tela da vida dele. Você entendeu? Então, assim, são muitos prejuízos, né? Muitos prejuízos. Estou falando muito. Querem perguntar? Não, pode falar. Então. Essa questão da hiperestimulação, né? Da TV, no caso. Você acaba deixando a criança, assim, numa situação de que ela acaba não se interessando por aquilo que é real, né? Sim. Nós notamos muita diferença de quando nós viemos do apartamento para a roça. Nós viemos agora em março, bem em cima da pandemia. Desculpa. E nós pudemos notar isso porque as crianças, elas tinham uma certa... Não que eles nunca tiveram acesso a telas, mas eles olhavam e viam uma certa dificuldade no subir, no correr, no pular, inclusive andar de bicicleta. Por conta do espaço reduzido, né? Muito também. Mas conforme eles vão vencendo isso, eles vão vendo que eles são capazes e começam a ter criatividades absurdas. Você fica com medo daquilo acontecer. Você fala, meu Deus. Esse dia o Murilo chegou aqui e falou, pai, corre que a Manuela tá lá no alto da árvore. E eu olhei, quando eu vi daqui de baixo, eu fui assim, como que você conseguiu subir nesse lugar? Não imagino como. Como que não teve medo de fazer isso? Isso é muito bom, desenvolve muito a criança. Né? E é engraçado que o Matias, que tem 3 anos, que é o menorzinho, nossa, parece que ele tá... Que todo mundo fala assim, ele tem os irmãos, assim, a faculdade dele. Porque ele tá desenvolvendo de uma forma, assim... Não que só ele, como a Tereza, que é a mais nova. Só que assim, como você disse, eles vão criando, né? A imaginação deles, assim, flui de uma forma que é extraordinária. Ficou assim, admirando, sabe? Isso. Olha, se a gente pensar o seguinte, as telas, elas são rápidas e elas são fáceis. Rápidas, tudo é rápido e fácil. A vida real é como? Exigente e lenta. Sim. Para você terminar o ensino fundamental, são 5 anos, né? Para você aprender a andar de bicicleta, demora dias, entendeu? Para aprender a comer sem derramar na mesa, demora dias ou semanas, entendeu? Tudo é mais demorado na vida real, o que é normal. Não é demorado, é o ritmo normal, ritmo moderado. Mas as telas apresentam uma rapidez absurda. E isso entra no cérebro da criança, entendeu? E ela acha que a vida tem que ser assim também. Como que fica essa criança? Ela tem baixíssima tolerância à frustração, são crianças superficiais, de uma atenção rápida, superficializada, assim, né? Com vocabulário mínimo, pobre, limitado, né? Porque falam pouco diante dos os eletrônicos fazem a parte que é dela, que ela devia fazer na natureza, normalmente, né? Então, uma criança que vê esse colorido belíssimo que a tela apresenta, ela vai na escola ou em casa ver o quê? Caderno de folha branca com linha, e escrever a lápis e apagar com borracha, né? Entendeu? Assim, é uma discrepância, né? Só que essa é a vida real. Por mais que tenha estímulo lá, adesivo, ou seja colorido, mas ainda assim nunca nada chega nos pés da estimulação audiovisual dos eletrônicos, entendeu? Óbvio que é excessivo, mas a criança não tem noção de moderação. Ela gosta do quê? Desse estímulo excessivo. Ela não sabe o que está causando nela. Mas acontece que muitos pais também não sabem por quê.
quando a criança está vendo, os adolescentes, as telas, naquele momento não está acontecendo nada de ruim. Entendeu? É como comer fast food. Ué, mas está comendo, mas está vivendo. Sim, mas daqui a pouco vai dar vários transtornos. Né? Sim, sim. E é exatamente a mesma coisa. Então, quem tem que ter noção, consciência, conhecimento disso, são os adultos. Então, o que eu sempre digo, gente? O problema não são as crianças, não são os filhos, não são as crianças, não são os adolescentes, o problema não são os eletrônicos. Os eletrônicos não têm problema em si. Quem tem problema? O adulto. O adulto. A criança não pensa, não sabe raciocinar, né? Não sabe avaliar, não tem critérios, nem o adolescente. Quem fez os eletrônicos fez. Também os eletrônicos não são terríveis. Só que o mau uso é que é terrível. E o mau uso pelas crianças e pelos adolescentes é permitido. Entendeu? De alguma maneira ele é permitido pelos pais. Né? Sim. Exatamente. Daí tem crianças que pais que dizem, mas ele já está viciado. Tem 7 anos. Infelizmente. Claro que não é o vício, aquele vício. Mas crianças de 11, pré-adolescentes, adolescentes de 11, 13, 14, estão viciados. Já entrou na categoria de patologia mental, entendeu? Pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. É uma patologia, é uma adesão. Então, entrando lá, aproveitando isso que você está falando, o uso excessivo de eletrônico causa vício, sim. Causa. Vício, Causa sim. vício. Causa. Tá. Isso vamos dizer com todas claro as letras, fica bem claro. Causa vício. E os pais perdem o controle. Porque o filho, normalmente o vício não é na infância, vai se dar na adolescência. Os pais já não vão ter, não tem, eu sei, eu já vi muitos casos assim, não tem mais, assim, uma coisa que nem alcoólatra, que nem a pessoa viciada em cocaína, entendeu? Pornografia. Sai, pode sair, mas com tratamento longo, prolongado, né? Multiprofissional, entendeu? Então, causa dano, sofrimento. Imagina um adolescente com uma adesão dessa, entendeu? Então, o que acontece na criança? Pode falar. Eu acredito que a gente não tem noção ainda do que isso pode causar, né, doutora? Porque, principalmente o celular, que é esse uso excessivo que as pessoas têm hoje, não tinha antigamente, né? Isso vem de pouco tempo para cá. Então, a gente não tem uma noção de como será ainda essa próxima geração no futuro, né? Mas nós já temos. Você sabe que saiu uma pesquisa semana passada, olha, é quentíssima. A reportagem veio pela BBC, e eu até postei nos stories um ou outro pedacinho da pesquisa. Uma pesquisa francesa. Então, eles avaliaram o quê? Que pela primeira vez na história das gerações, as crianças estão menos inteligentes do que os seus pais. Tá? Porque normalmente é como? O mundo se desenvolve e quem desenvolve? As pessoas. Então, os filhos normalmente são melhores do que os pais, porque tem mais a educação, né? Vai crescendo, vai melhorando, a sociedade vai tendo mais conhecimento, a ciência vai avançando, tudo isso. Né? E aí as crianças, os filhos, entendeu? Chega uma idade que eles conhecem muito mais do que os seus pais conheceram, né? Só que hoje não. Hoje os pais estão com vocabulário mais evoluído, mais desenvolvido, com a capacidade de análise e síntese, de julgamento, né? De interpretação, de análise, enfim, muito melhor do que os adolescentes, que são super inteligentes, mas que eles estão o quê? Excessivamente vinculados aos eletrônicos. O que diminui o repertório, diminui a capacidade de pensar, entendeu? De raciocinar, né? Eles não, porque é pronto. E isso já vem da infância. Então, da infância para a adolescência são alguns anos, entendeu? Mas eu sei que, embora esteja no Instagram, aquelas pessoas que trabalham com educação têm falado muito sobre o prejuízo, né? Mas ainda vemos, então esse assunto é amplamente divulgado, mas ainda tem aí um rescaldo de pais que parece que não se alertaram, né? Entendeu?
E aí, gente, o que acontece também? Tá, isso tudo que nós estamos falando são os prejuízos, a parte ruim do negócio, né? Agora, há esperança, entendeu? Há esperança. Há um mundo offline, né? Assim, chega de dar valor para a sua excelência, o smartphone. Esse é o problema, parece que é um dos únicos problemas que os filhos têm e que os pais também têm, ambos têm. Porque sentar direito, normalmente os pais sentam. Comer com a boca fechada, normalmente os pais comem. Tomar banho todos os dias, os pais vão tomar banho todos os dias, entendeu? Ter um certo respeito, uma linguagem educada, em princípio os pais têm, né? Aí os pais têm que ensinar tudo isso para as crianças que não têm. As crianças não nascem com tudo isso, né? Mas a parte dos eletrônicos, não. Os pais também têm o problema dos filhos. Os filhos têm muito problema por causa dos pais. Entendeu? Então, além de ser altamente atrativo, as crianças visualizam quase todos os dias esses pais na telinha, assim, além do trabalho, porque tem a questão do trabalho, óbvio, entendeu? Mas além do trabalho, né? Aí o que acontece são pais que têm uma atenção emocional, afetiva bem diminuída. Tá? Eles estão fisicamente do lado dos filhos. Ainda mais assim, nesse período todo, eles devem ter ficado fisicamente muito perto dos filhos, mas muitas vezes emocionalmente longe, porque estavam nas telas. E a atenção às crianças era secundária, entendeu? Era uma atenção compartida. Não era uma atenção, não uma atenção integral. E a gente vê na rua, vê nos lugares que a gente vai, isso acontecendo muitas vezes, né? Mãe, pai, aquele baixinho olhando, perguntando, né? Querendo mostrar alguma coisa, você entendeu? E o pai naquele platô, entendeu? Que é se espraiando no smartphone. Entendeu? Então, além de ser atrativo que as crianças buscam, elas veem o exemplo. O mau exemplo, a falta de exemplo. Então, eu acho que esse é o único problema que tem nos filhos e que tem nos pais. Que os pais têm que se autoeducar também, antes. Entendeu? Porque existe hoje uma desatenção crônica para com as crianças. Em função das telas. Entendeu? Em função. Não é por outra coisa. É por isso. É assim, acachapante. Entendeu? A vontade, o interesse, a nossa disposição de estar nas telas. Ó, eu vou dizer, qualquer um de nós, vocês dois, os que estão nos assistindo e eu e qualquer pessoa do mundo que usa isto, tem que estar se moderando, tem que estar se autorregulando. Porque senão eles levam a nossa capacidade também de pensar, de raciocinar e de viver a vida. E a vida tem um amplo espectro. A vida é vida social, é vida espiritual, é vida cultural, né? É linguagem, é encontro de pessoas, é aprendizagem. Pensa, é um espectro muito grande, né? E a gente está destinando aí uns 60% a 70% para uma coisa só. Isso é um desequilíbrio. Tá? Isso é um desequilíbrio mental. Entendeu? Da era, do momento, né? É verdade isso, doutora. Porque, querendo ou não, as crianças, elas tomam muito como exemplo as nossas atitudes, né? As atitudes dos pais, né? A forma que os pais se portam, que os pais falam. Eu observo muito isso. A Manuela, eu vejo ela agindo, assim, muito parecido comigo. Ela toma algumas ações, assim, né, amor? Algumas atitudes, assim, que eu me vejo. E a gente fala, filha, calma, né? Eu sou a mãe, então. Porque ela, por ser a irmã mais velha, às vezes acaba querendo colocar ordem nas situações. E ela me imita, assim. Sim, então eu falo, agora é só pra você ver como são as coisas, né? Sim, As crianças, elas absorvem mais o que a gente sente e faz do que o que a gente fala. Elas captam a tua ansiedade, a tua tristeza, entendeu? A tua alegria, né? E você nem precisa falar nada. E desde bebê eles têm essa capacidade, desde bebê. O bebê se agita no colo da mãe, do pai, a mãe está aflita, entendeu? Né?
Então é isso, eles copiam muito mesmo, copiam. E vivem copiando e vivem olhando para o seu pai e para sua mãe, né? Eu observei muito isso mesmo. Eu tenho observado muito isso. Se querem perguntar, eu quero também aproveitar o tempo para falar de como viver a vida, né? Uma vida saudável, entendeu? Fora dos eletrônicos. Sim, fica à vontade, doutora. Depois a gente entra com as perguntas. Tá. Então, assim, os pais de crianças pequenas e adolescentes que estão, assim, em pleno período de educação, né? Educação total, assim, devem providenciar para ter em casa coisas, objetos, né? Jogos, entendeu? De variado, preferencialmente não brinquedos comerciais. Não é só não tela, é não aquele chatinho que faz barulho, né? E que a criança vê, enjoa daquelas cores também bem coloridas, enjoa do plástico, entendeu? Enjoa dos barulhinhos, elas se irritam, né? Então, aonde a criança se entrega e foca e permanece um tempo mais prolongado? Onde? Nasquelas atividades em que ela cria, de montar, ela faz, entendeu? Então, por exemplo, todo o arsenal de papelaria, sobretudo para as crianças pequenas, assim, até 10 anos, tá? Tudo, assim, muita cola, mas não é só assim pintar, não é só pintar, é colar, botão de roupa, macarrão, tudo que é da educação infantil, assim, das escolas, feijão, entendeu? Galinho, toquinho, que elas construam coisas ali da cabeça delas, entendeu? Teria que ter na casa um estacionamento para a criança, mas isso para elas brincarem dentro de casa. Se os pais moram em casa, ou mesmo em apartamento, assim, indicado providenciar isso que eu falei, o circuito, né? Que elas tenham um ambiente para se movimentar. Outro dia eu vi uma mãe, mas foi muito criativo. Ela fazia deixou aquela escada de pintura, aquela que é em V assim, né? Entendeu? E para o filho subir. Enfim, acho que a escada tinha esses dois, subia e descia, entendeu? Então a criança pequenininha subindo e descendo, uma alegria, entendeu? E um desenvolvimento, e assim cada vez mais rápido. Entendeu? Vai no condomínio, vai em cima do murinho. Não tem esse negócio de cuidado, vai cair, é perigoso. Vai se machucar, você entendeu? Não, gente, é vida, é isso que vocês falaram aí. É subir, entendeu? É se aventurar, né? Então, a utilização desses grandes músculos. Uma criança não vai a um eletrônico sozinha. Esse eletrônico é apresentado para ela. Se é apresentado o eletrônico, por que não substituir por aquilo que é absolutamente saudável? Entendeu? Substitui pouquinho eletrônico, pouquinho, tá? E com um objetivo, uma finalidade, vai ver o quê? Um negócio bem interessante que a mãe e o pai querem mostrar, porque é educativo, é instrutivo, tá? E em um tempo determinado. Pronto, é aquilo e acabou. Essa decisão dos pais em relação ao eletrônico chega na criança. A criança percebe que o eletrônico é aquela horinha, aquele pouquinho de hora com aquele objetivo. Então, os pais têm que ter na casa, entendeu? Não só os brinquedos comprados, que é bem fácil. Eles ganham aniversário, né? Ganham no Natal um monte de tranqueirinha, digamos assim. Muita tranqueira as crianças têm. Entendeu? Um absurdo de tranqueira. Que às vezes joga tudo no chão aquilo, você vê que a criança só quer jogar no chão, esparrama tudo. E não tem finalidade, não tem gosto de brincar. Ela fica ansiosa, fica meio entediante, entendeu? Então eles têm que fazer o quê? Tudo de construir, que é jogos de tabuleiro, né? E que são essas coisas de construir com a própria mão. E lá fora, entendeu? O mundo é o limite. O céu é o limite. As crianças têm que ir muito para fora. Entendeu? Graças a Deus que está acabando, né? Exatamente o confinamento, porque as crianças, quando elas experimentam a sensação daquela boa adrenalina, daqueles hormônios positivos que vêm, que dão a sensação de bem-estar, pronto, não tem, elas não vão ficar irritadas. Elas tendem a obedecer mais.
porque elas gastaram tudo aquilo que criança tem que gastar. Adulto também tem, mas criança é muito mais, muito mais, muito mais. Entendeu? Então eu sempre proponho, sim, gasta essa musculatura. Entendeu? E vai se cansar um cansaço bom. Tá? E vai chegar em casa, vai maneirar em casa. Essa criança vai maneirar. Chega em casa, toma um banho e já capota. Mas, só pegando um gancho, domingo agora aconteceu um fato bem legal, uma cena bem interessante. Vieram para cá os meus familiares e meu tio, minha tia, e junto deles veio os meus primos. E aí, vieram. E eles... Tem um que tem... O Léo tem 17 já, né? 16, 17 anos. O Luiz Antônio tem uns 15 já. Não, 12. O Luiz Antônio tem 12. Enfim, já são adolescentes. E eles ficam nesse mundo preso, né, no celular, porque, querendo ou não, ainda mais sim, no meio dos nossos, que são pequenos, fica meio sem assunto e tal. E, de repente, nós olhamos aqui, eles estavam correndo, brincando, esconde-esconde, junto com os pequenininhos. Assim, viu? sabe? Exato. E mesmo assim, foi bem... E aí o Luiz Antônio, que é o de 12, 13... 12. Pegou o celular. E aí os mais velhos, os mais novos chegaram nele e falaram assim, não vai mexer no celular agora não, vamos brincar. Já tomaram o celular perfeito, dele. Assim, perfeito. foram brincar, esconde, assim. E eu achei muito legal essa cena. Sim, e você falou exatamente isso. Quando os pais apresentam para as crianças esse outro mundo, que há vida além, né, de qualquer tela, eles gostam. Eles vão gostar, só que não pode ser, não é na primeira hora, às vezes, entendeu? Sim. Tem que insistir, que eles vão aderindo ao prazer dessas brincadeiras, normais. Até eu queria aqui fazer uma indicação, deve ter outras páginas aí da internet sobre brincadeira, do Instagram, mas tem o da Mari C, de cachorro, de casa, Fusaro, que ela apresenta, ela faz assim, ela é pedagoga, e ela apresenta muitas brincadeiras, muitos estilos, né? Para dentro de casa, para fora, para as faixas etárias diferentes, entendeu? E os pais, não, né? É difícil para os pais saberem tudo isso, então vão na página, deve ter outros, mas tem essa que eu gosto, tá? E que ali ela apresenta, nossa, de variação com o mesmo brinquedo, entendeu? Normalmente brinquedos educativos, normalmente brinquedos naturais, com coisas que você tem em casa, papel, coisa de sorvete, coisinha assim, entendeu? Palito, né? Entendeu? Então, assim, isso vai proporcionar às crianças um prazer, elas vão se desenvolver, a mente delas vai se desenvolver com isso tudo, entendeu? Isso sim desenvolve. E ainda a leitura, que pode ser a leitura individual ou a leitura em família, né? Livro desenvolve muito. Amanhã nós vamos ter uma live até para falar sobre isso, né? Dessa importância, né? Que se perdeu no tempo de hoje, né? Sim, Eu vejo no Instagram que está voltando, mas é pouco ainda. Sim, tá? sim. Porque ninguém mais lê. Entendeu? Ninguém mais tem uma pequena biblioteca em casa, pequenina biblioteca em casa, né? É verdade. Então, eu lembro que o meu pai era advogado, promotor de justiça, então, na minha casa tinha uma biblioteca grande, de livros, aqueles livrões, assim. Eu sempre olhei aquilo com muita curiosidade, né? E eu lembro que eu fazia assim, meu pai vendo os processos, e eu escrevia qualquer coisa, eu rabiscava, eu tinha 3, 4 anos, e mostrava para ele toda hora. E ele dizia alguma coisa, a menina comeu a banana, ele dizia que eu escrevia, entendeu? Então, assim, era tão estimulante para mim, que eu só rabiscava, mas eu queria escrever porque ele escrevia, e ele lia, e eu vivia rodeada daqueles livros, né? Claro, depois eu fui uma leitora contumaz, né? Eu sou uma leitora, entendeu? Mas começou aos 3 anos a estimulação, né? Entendeu? Então é isso que os pais têm que voltar, né? Voltar nesses costumes, nesses hábitos, entendeu? Não só saudáveis, mas instrutivos, que desenvolvem a inteligência verdadeira. Não é o intelecto, aquele intelectualoide. É a inteligência da criança, de olhar, falar, pesquisar, avaliar as realidades, né? Sim. Que nem aqui em casa, por exemplo, nós estipulamos para as crianças o uso da TV uma vez na semana. A gente assiste um filme em família. Então, eles já sabem disso.
Em casa não tem esse acesso, né? Constante, assim, de TV. Então, eles já sabem disso. Então, eles nem pedem. Eles não pedem. E eles têm um brinquedinho aqui em casa que a Tereza ganhou. Quando ela fez 1 ano, ela ganhou do pai do Thiago, que é aqueles brinquedos de montar. Aqueles blocos. E a Tereza, mesmo assim, ela até brinca, mas quem brinca mesmo com esses blocos são eles, os mais velhos. Eles montam cada coisa, né, mãe? É muito legal que você não vê, mas depois eles te explicam o que é, aí você começa a imaginar o que é realmente. É muito legal a imaginação e a criatividade deles com aquilo lá. Eles é muito Robolândia, né? Robolândia. Onde você vê um menino andando de skate e ele tá com o boné virado pra trás, pai. Olha, e assim, depois você olha, você consegue enxergar realmente na vida da criança que é aquilo. É muito interessante. Legal mesmo. É muito interessante. Olha, eu vou dizer pelas idades, o tempo que as sociedades de pediatria sugerem que se fique nas telas, tá? Então, de 0 a 2 anos, 11 meses, quase 3, nada. De 3 a 6 anos, 45 minutos por dia, tá? Que não é que é ficar assim, ficar deitadão no sofá vendo qualquer coisa. É um estímulo que os pais queiram que ele veja, tá? É programado, né? De 7 a 11 anos, 1h30. Mas não é 1h30 só para brincar. Está incluído aí uma eventual pesquisa da escola, entendeu? Um livro, ler o livro talvez por ali, não é ficar perdido, se espraiando em qualquer lugar, tá? Da internet. E a partir de 12 anos, 2 horas ao dia, incluindo também pesquisa, coisas de escola. E também o lazer através da tela. E só. Tá? E não é que tenha que ser tudo isso todo dia. É assim, às vezes não tem nada. Porque vai viajar, porque vai passear, porque vai visitar pessoas, entendeu? Então não é que... Isso aqui é uma média, tá? Assim, a qual, passando do limite, vai causar, desses números, vai causar prejuízo. Sim, porque hoje em dia as crianças têm ficado 5, 6, 7 horas consecutivas, assim, na frente das telas, assistindo desenho ou no celular. Às vezes eu acho até engraçado que eu já vi muitas mães que não conseguem dar comida para a criança. E aí ela põe o celular na frente, a criança vai vendo e aí ela vai tirando a colher da comida na boca da criança. Meu Deus do céu. Eu sei, eu já ouvi falar disso. Eu fiquei até assustada, entendeu? Sim, mas eu já vi muito disso, doutor. Tá, olha, dar um celular para uma criança pequena, 5, 6 horas, é a mesma coisa que empanturrar essa criança de sanduíche, dessas marcas aí, de sanduíche ruim, de má qualidade, de fast food. Sim. Tá? É como se a mãe desse um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Os pais têm que ser digitalmente responsáveis. Entendeu? Se é pai, virou mãe, entendeu? Tem que ter critérios. Se não sabe, vai em busca de saber. Vai atrás de saber o que é normal, tá? Porque o que é comum não é normal. Todo mundo faz, isso não é sinal de normalidade. Aliás, a maioria das pessoas estão fazendo o que não é normal. Só que é numérico, uma quantidade de pessoas, porque elas estão todas equivocadas. Tá? Muitas pessoas estão equivocadas, achando até algumas que estão fazendo o bem. Não estão. Entendeu? Então, uma mãe consciente jamais daria 15 sanduíches, né? Mas deixar 2 horas no celular uma criança pequena é isso. É uma comparação. A gente vê, assim, muito no nosso meio, os pais presenteando os filhos mesmo com o celular, assim, com 5, 6, 7 anos. Então o celular para você. E às vezes não tem esse controle, né? Do que tá fazendo, do que tá vendo. Fora a parte prejudicial para a física, tem a parte psicológica também. Você não tem controle daquilo que teu filho também, né? Não tem controle daquilo que teu filho anda vendo na internet. Não tem controle de nada. Que é um perigo, né? A idade certa para um filho receber um celular dos pais é 13 anos.
É uma idade que a criança entre 13 e 14, o adolescente, começa a andar de ônibus sozinho, a fazer pequenos trajetos sozinho pelo bairro, fazer compra, ir na casa de um amigo, entendeu? Então, essa é a idade certa de dar o celular. O que acontece com as idades? As pessoas estão desrespeitando a biologia, tá? Então, por exemplo, antes as pessoas paqueravam com 15, 16 anos, 14, 15, 16, começava a paquerar. E hoje, nos colégios, o que acontece? As crianças, elas estão namorando cada vez mais, ficando, não é namorando, né? Ficando cada vez mais cedo. É um atropelo da biologia, tá? Então, assim, às vezes o menino é um guri, a menina também é uma criança, né? E eles estão se beijando na boca, no pátio do colégio, ou nas imediações. Com que idade? Antes era 14, 15, 16, 17. Agora é 11. 10, porque 10 anos a menina é púbere, é pré-adolescente, entendeu? Tem já alguns hormônios se manifestando, mas daqui a pouco vai ser 8. Você entendeu como os costumes, eles contrariam a biologia, a saúde mental e física, né? Sim. E é a mesma coisa que acontece com os eletrônicos, porque tudo é concedido, tudo é concedido. Tá? É uma concessão irrestrita, sim. Entendeu? Enfim. Perigoso. É. Então, eu vou dizer também para vocês o quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? O que fazer no lugar de dar uma telinha. Então, é assim. Esporte, sempre. Começou a crescer esporte. Amigos, passeios, tem que passear mais, sai de casa. Os pais estão muito entulhados, sai de casa. Atividades artísticas, pintura, desenho, canto, né? Manualidades de modo geral, cozinhar, aprender, leituras, conversa. Onde estão as conversas que não são de 2 minutos? Sim, sim. Conversa de amigos conversam. Senta numa grama. Os pais têm que ensinar os filhos a conversarem, conversando com os seus filhos. Se os pais Aqui conversarem... Nós notamos isso aí, doutora, que quando vem amigos nossos de fora, que os pais deixam os filhos mais assim celulares, os nossos filhos ficam pouco tempo com eles e já começam a procurar adulto para conversar. Porque eles não têm muito diálogo com as próprias crianças, né? Eles vamos procurar, procura o vizinho aqui para conversar, porque eles querem conversar, eles não têm eletrônico, entendeu? Eles são muito sociáveis. Claro, gente, aboliu os eletrônicos, a criança se desenvolve. A sociabilidade advém da falta de eletrônicos. E, claro, do contato com pessoas. Você falou, vem amigos aqui em casa. As pessoas, as famílias, têm que receber mais amigos nas suas casas. As famílias estão muito isoladas, tá? Né? Então, é isso. Conversar, a gente pode conversar 2 horas, 3 às vezes. Ou 50 minutos, entendeu? Meia hora. Não é conversinha boba. É entrar em assuntos. Entra mais profundamente, né? Outra, ação solidária. Tá? Eu sou favorável, faço assim a apologia desta atividade que pouco se tem feito. Mas, sobretudo, com adolescentes. Ali é pré-adolescente, a partir de 10 anos. Essas crianças podem, estimulados pelos pais, levados pelos pais, né? Contribuírem com algum grupo, alguma sociedade, associação, né? De pessoas necessitadas em alguma área. Vocês vão ver, os pais reclamam que o adolescente é egoísta, né? Que é preguiçoso, entendeu? Gente, a preguiça vai embora, o egoísmo vai embora na medida em que as crianças, eles por eles mesmos, se dão aos outros. Não é levar roupa velha uma vez ao ano. Sim, por exemplo, semanalmente. Vai ler livro para a criança, vai apresentar um instrumento para o velhinho, enfim, entendeu? Uma série de organizações, né? Entendeu? Que tem isso, porque isso já educa por si. Entendeu? É uma atividade altamente educativa que colabora com a educação dos pais.
né? Mas eles fazendo por eles mesmos, entendeu? É uma autoaprendizagem. Eles alcançam um nível de maturidade muito mais rápido. É engraçado a gente tocar nesse ponto. Eu observo muito as minhas primas, assim, de 15, 16 anos, que toda reunião de família, elas se isolam, né, com os celulares. E não conversa. Aí você chega assim, e aí, como tá? Tudo bem. E volta pra tela. Isso. Não tem mais essa questão social, não conversa, não tem interesse, porque não é interessante conversar comigo mais, né? Porque eu quero falar, eu quero ficar aqui, eu quero, né? Tá o tempo todo aqui atualizando o meu status e tudo mais. Sim, então é assustador. Eu até falo pro Thiago, é assustador. Nossa, eu nem consigo imaginar as crianças numa situação dessa. Tá, mas isso é resultado da educação. A adolescente não faz isso por ela só por ela. É que é deixado. Sim, sim. É uma deseducação. Não teve educação. Assim como tem educação da fé, a educação financeira, de ensinar as crianças quanto vale as coisas, a educação moral, a educação afetiva, entendeu? A educação cultural, hoje tem que ter a educação dos eletrônicos. Tem que ter ali no hall, entendeu? No kit de itens, né? Que os pais valorizam para educar, entendeu? Não é assim, ganhou é dele. E aí o que acontece? Os pais ficam brigando, né? E não adianta nada. Eles continuam com os telefones, os pais brigam, né? Entendeu? Para uso. Mas também os pais têm que proporcionar vida social, ir na casa dos outros. Em viagem não se usa o celular. Nas refeições não se usa o celular. Aqui na nossa casa, aqui na nossa família, é assim. Tananana, entendeu? Sem brigar. Sem brigar, isso não é briga. Regra não é briga. Exigência não é conflito. É engraçado até que a Manuela fala assim, mamãe, eu amo tanto a senhora, eu sei que a senhora é assim, né? Coloca as nossas regras e rotinas, eu sei que é porque a senhora nos ama. Ela fala assim, que amor. Porque a senhora gosta de nós, é porque a senhora nos ama. Eu falo isso, filha, você entendeu. Que amor. Quantos anos ela tem? Ela tem 8. Nossa. E ela fala para os irmãos, às vezes eu escuto assim de longe, ela falando, a mamãe está pedindo isso, mas é porque ela nos ama. É pro nosso bem. E aí o Murilo fala, não é isso mesmo, eu sei. Que graça. E quando eles erram, assim, eu faço alguma coisa errada, eu falo assim, olha, vocês estão ficando de castigo, mas é porque eu quero colocar culpa é sua mesmo. Isso. O castigo. Isso. Daí eles já, não, mamãe, eu sei. Eu mereço ficar. Valiosos eles. Eu estava ouvindo outro dia uma live de uma mãe de 11 filhos, mas que não é a mãe dos 11 aqui do Instagram, uma outra. Mas essa é valiosíssima, né? Ela e o Fábio. Mas essa mãe dizia assim, perguntaram para ela, mas como que os filhos obedeciam? Era muita gente, né? Muita criança e tal. Disse, olha, eu achei tão ingênuo, tão pueril e tão verdadeiro, tão legítimo. Mas assim, olha, a gente educando, eles viam que a gente amava eles. Eu amava o pai me amava. E a gente amava eles, isso era nítido, era demonstrado, né? Não ficava dúvida nenhuma. Então eles obedeciam pelo amor, entendeu? Porque eles viam que, como não obedecer um pai desse e uma mãe dessa, né? Então são pais que têm cartaz, tá? Afetivo, isso entra no âmbito afetivo, que não quer dizer pai mole, tá? Afetuoso não é molão, né? É afetuoso, é exigente também, é afetuoso e exigente, entendeu? Como não obedecer? Eu não sei a história que vocês tiveram com os pais de vocês, ou as pessoas que estão nos ouvindo aqui, mas a minha mãe morreu cedo, eu também tive essa relação de amor com meu pai, que ficou, minha mãe morreu, com 3 crianças pequenas, eu era mais velha, 7 anos. O meu pai disse que eu nunca fui criança, que eu já me armei para cuidar dos mais novos. E daí, eu nem me lembro disso. E eu lembro que eu respeitava o meu pai porque ele era exigente, ele era brincalhão. Ele se fazia de amigos. Ele levava todo mundo no carro tomar sorvete na cidade vizinha. Ele brincava, ele erguia a gente para cima, entendeu? Quando meu pai saía para trabalhar e chegava em casa, o primeiro que via de nós 3 gritava lá, o pai chegou!
Aí tá, os dois iam e a gente pulava com meu pai nas pernas dele todos os dias, todos os dias, Que todos os delícia. dias. Era uma festa todos os dias, entendeu? Então o pai tem que ter cartaz, não pode ser enfadonho, tedioso. E muito menos agressivo, assim, né? Eu até Brabão, falo que sério. tem que ter autoridade, não autoritarismo, né? Isso aí. Isso é uma grande Senão, diferença. porque você acaba tirando, eu querendo falar, né? Mas você Imagina. acaba tirando essa questão da confiança, né? A criança Isso, perde a confiança no pai, né? Quando isso, entra essa questão de autoritarismo, né? É isso que isso. eu trabalho muito com o Thiago aqui em casa, né? Nós dois com as Uhum, crianças. Ter essa questão da autoridade, porque aqui em casa eu não preciso pedir mais de uma vez, né? Eu uhum. peço uma vez, eles já me obedecem automaticamente. E Mas até nessa questão, até né? é Já engraçado em relação, você falou da mãe dos 11, né? Aqui em casa nós temos as regras, né? E tem os é a horários, a rotina, né? rotina. E os horários de cada atividade. E aí, de repente, um não faz, você só olha, assim, que É, os outros só estão olha. fazendo, você só olha e Isso. ele já É, estou errado. Ele já isso. vê que está errado, aí Vai, e ele já vai. fazer. É, Não isso, precisa falar, né? Eles isso. já sabem, porque gerou uma rotina aqui. Criou um hábito. Perfeito. Uhum. Na verdade, o pai e a mãe com autoritarismo são frágeis, tá? Eles não são fortes. São bem Sim. frágeis, tá? A verdadeira autoridade, ela é forte e ela não precisa ser violenta, né? Entendeu? Eu não sei, E tá que acabando o tempo aí, eu não sei se o Instagram tá. É que são 9 horas, né? acho que faltam uns 5 Quanto? minutos. Acho que faltam 5 4, 5 minutos. minutos. Ah, tá Então, bom. essa questão que você falou, né, da fragilidade, é engraçado, eu observo muito isso mesmo. Os pais são frustrados, né, tiveram uma vida frustrada e acaba descontando isso, né, nos filhos, né? Isso. Ou são frágeis de. Eles não adianta querer ter, tem que ser. Sim, Ser sim. autoridade. Ser autoridade é ter uma convicção irrefutável, assim. Eu sou eu o responsável pelo bem, benzão, né, que eu escrevi ontem no feed. O bem com letra maiúscula, entendeu? Sim, sim. Eu guio, eu conduzo e eu sei o bem. Então eu faço isso com uma convicção, com uma certeza. Essa certeza, ela é transmitida aos filhos. Se eu Aham. vacilar, não ter muita certeza, ficar um pouco insegura, dizer que vou pensar muitas vezes, pronto, daí o negócio, entendeu? É, que nem... Assim, pais que gritam também, entendeu? Eles perdem muito Uhum. autoridade. Pais que gritam muito. Não é que de vez em quando pode, entendeu? Depende. Então tá bom, doutora. Que de vez em quando eu dou. Sim, de vez em bem de vez em quando funciona. O grito diário não Sim, funciona, ele sim. vira uma rotina e as crianças olham assim, tipo assim, não é que está no vocabulário deles, mas que desequilibrado esse cara, Sim, entendeu? sim, é. Aí Nossa, de ele vez se em quando perde todo, né? Aí esses pais têm que procurar ajuda, entendeu? Vale a pena procurar ajuda. preciso de terapia. Sim, é bom, a terapia às vezes funciona muito bem para isso. Ô, doutora, eu É. queria que você desse uma pincelada em relação, bem rápido, uma pergunta bastante feita em relação ao sono, né, vinculado com os eletrônicos. Uhum, Acho que tá. chegou a falar um pouquinho, né? Cheguei a falar, mas ele é um sono que perturba. Não é que não durma, tá? Pode dormir a noite inteira, mas demora para ir dormir, demora para pegar no sono, entendeu? E às Tem, vezes tem, dá aquelas acordadinhas de madrugada. tem algum envolvimento com essa questão de não desenvolver, não desenvolver mesmo o hormônio da melatonina? Tem Por conta assim, um sono mal, assim, um sono que não se desenvolve com normalidade, que é o sono REM, que é o profundo, né? E tem o sono mais superficial, depois tem o sono bem profundo, depois superficializa de novo. A criança, toda pessoa tem que ter esses estágios no sono noturno, entendeu? sim, sim. Às vezes ele é muito interrompido, porque a criança, inclusive, acorda com medo do que viu, porque ela ficou super excitada, então ela acorda num sonho, entendeu? Então, esse sono interrompido não cumpre a sua função, não é reparador, entendeu?
E Sim. criança tem que dormir a noite inteira. Criança, depois que aprende a dormir, ali nos primeiros dias, tudo bem, tem né? Daqui a pouco aprende a dormir, e criança não tem por que não dormir a noite inteira. Adulto até tem, com as suas inculcações, suas preocupações, né? Mas criança e adolescente, em princípio, tem que dormir a noite inteira. A grande maioria dorme a noite inteira, tá? Mas os eletrônicos podem trazer essa hiperestimulação, que é, né, estimulação exagerada, além da conta. Aí, claro que perturba o sono. Até o nosso sono. Nós, se ficarmos muito na tela, a gente também se excita muito. Sim, é verdade. Tem mais alguma outra pergunta, amor, antes que acabe? Tem algumas perguntas, mas eu acho que ela, de forma geral, ela acabou englobando, né? Essa questão do TDAH, gente. O excesso do eletrônico pode desenvolver o TDAH na criança? Não. Não, o TDAH, ele é uma patologia, um quadro genético. A criança nasce com ele. Nasce com a predisposição para desenvolver. O que acontece com a criança que é hiperexcitada nos eletrônicos é uma maior agitação e menor concentração, mas não é o TDAH. Porque o TDAH é um conjunto de sintomas muito característico, próprio da síndrome, entendeu? Mas essa disfuncionalidade da atenção e da agitação, isso acontece. Tá? Mas sem ser o TDAH. Sem ser. E a questão do autismo piora também? Piora a criança que não tem autismo, piora qualquer criança. E piora a criança com autismo, obviamente. Entendeu? Piora todo mundo. Piora eu, piora você. É verdade. Né? Querendo ou não, né? Acho que não tem alguma pergunta a mais? Não, tem aqui algumas, eu não sei se foi... Será que vai dar tempo, Tia? O importante é a live ficar salva também, né? Não, vamos deixar ela salva. Mas, de forma geral, eu não sei se vai dar para responder tudo, mas eu acho que, de forma geral, a senhora abordou, você abordou, perdão. E é lógico, né? Se alguém tiver alguma dúvida em específico, procura a doutora, pode nos procurar também, que a gente repassa para ela, né? Obviamente. E... doutora, eu queria te convidar para fazer outras lives futuramente. Eu acho que é um assunto muito amplo, né? Com outros temas, né? Foi muito bom. Né? Que legal. Travou. Voltou. Foi muito bom. Tá, obrigada. Creio que nós temos que marcar, né? Agendar E quero agradecer muito, assim, você Foi um prazer. por estar aqui conosco. Foi um grande prazer. Senhor, senhora. Agradecer muito a tua presença aqui, todo esse conhecimento aqui transmitido a nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi, assim, muito rico, né? Tudo isso que você nos ensinou aqui no dia de hoje. E muito obrigada mesmo. Se quiser colocar... Foi um grande prazer. Eu acho que não, quero agradecer os assistentes, né? E dizer que eu tô lá com a minha página, tentando ajudar os pais a educar os seus filhos, e de vez em quando falando do casamento também, né? E da vida. Nos meus stories eu coloco muita coisa de saúde mental, então vamos conversando pela nossa sala do Instagram. Ajuda muito, nossa, como ajuda. Ajuda muito. Que legal. Muito que obrigada. Bom, que Deus abençoe ricamente. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Muito obrigada e um abraço para todo mundo que nos assistiu. E para vocês. Tchau. Amém. Tchau.